Olá, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em qualquer hora, em qualquer lugar que você vá. Esse conteúdo de qualidade estará disponível para que você possa acessar. Então, para nossa aula, bora lá. Então, na aula de hoje falaremos. Os conteúdos da aula são o gênero textual crônica e a variação linguística na dimensão situacional. Os objetivos da aula são ler uma crônica retomando as características do gênero, identificar os usos da variação linguística, considerando o nível estilístico pragmático e a dimensão situacional. Para começarmos, você já ouviu a expressão: "Nossa, está parecendo um Frankenstein". Você sabe o que esta expressão significa? Que tal um minutinho para vocês registrarem sua resposta? Que tal agora fazermos uma leitura de uma crônica a seguir para refletirmos um pouco a respeito? Frankenstein. Mãe? Sim. O que é um Frankenstein? Como assim, filho? O que é um Frankenstein? O que isso quer dizer? A mãe suspirou fundo. Explicar certas coisas é complicado. Na verdade, ela ficou surpresa até com a pergunta. A maioria dos jovens da idade dele curte filmes de terror. Ela amava desde a adolescência. Até participava de um grupo em um aplicativo de mensagens que compartilhava listas sobre filmes de terror, artistas, datas e curiosidades. Embora acabasse assistindo sempre sozinha, porque o marido morria de medo da maioria dos filmes. Frankenstein é um personagem de filme de terror. Achei que você soubesse. Tem várias versões, até séries. É baseado em um livro. Mas por que a pergunta? Alguém te chamou assim? Minha professora de língua portuguesa disse que minha redação parecia um Frankenstein. Tirei 5. A mãe respirou mais aliviada. Ao menos não fora bullying. Como assim? Ela explicou? Ela disse que eu escrevi muito, mas na verdade era um amontoado de partes sem muito sentido. Por isso prefiro matemática. Odeio escrever. Qual era o tema? Estamos escrevendo alguns textos dissertativo-argumentativos. Daí eu precisava escrever sobre os avanços da ciência no século XXI. Daí li alguns arquivos, pesquisei na internet e juntei as informações. Daí não deu muito certo. Daí talvez se você prestasse mais atenção em vez de ficar jogando, enquanto faz as tarefas online. Aposto que tem um monte de daí no seu texto. Pior que o tema tem tudo a ver com a história de Frankenstein. Não tenho paciência. A tela do aplicativo é muito pequena. Ela disse para eu pesquisar conectivos inter e intraparágrafos. Acho que já vimos isso em alguma aula. Mas não lembro. Sei, a tela para assistir às aulas é pequena. Para jogar online não. Então tá. Agora preciso reescrever, organizar as partes, dar coesão ao texto segundo ela. Faça isso. Tô com preguiça. Ela falou só que o texto parecia um Frankenstein? Porque você às vezes também parece. Credo, mãe. Sim, você é devagar quase parando. Vai lá, vou pegar uma gramática e eu te ajudo. E lá se foi Franquilin.
alto, magro, lento. Texto cedido pelo autor Marcus Rolfe para uso neste material. Relembrando. A crônica é um gênero textual que pode apresentar elementos da estrutura narrativa e trechos reflexivos. Entre as suas características mais básicas, destacam-se a linguagem clara e objetiva e o texto curto. Costuma trazer um olhar singular acerca de temas reais contemporâneos, apresentando-os de forma mais subjetiva, transitando entre o jornalístico e o literário. O gênero chama atenção pelo tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por contar uma história de forma breve. Em geral, na crônica a narração capta um momento, um flagrante do dia a dia. O desfecho, embora possa ser conclusivo, nem sempre representa a resolução do conflito, e a imaginação do leitor é estimulada a tirar suas próprias conclusões. Agora vamos refletir algumas questões sobre o texto. Questão 1. Observe a estrutura do texto Frankenstein e responda. Questão A. Há a predominância de diálogos ou de observações feitas pelo narrador? Questão B. Qual é o tipo de narrador presente na crônica? Justifique com um trecho do texto. Tente responder à primeira pergunta. Você terá 5 minutos para respondê-la.
correção da questão 1A. Há a predominância de diálogos ou de observações feitas pelo narrador. Resposta: há a predominância do diálogo, visto que o autor utiliza alguns sinais de pontuação, como travessões, exclamação, interrogação e reticências, priorizando o uso do discurso direto, ou seja, a transcrição das falas dos personagens. Há algumas observações feitas pelo narrador, mas em menor número. Agora você terá mais 5 minutos para responder a questão 1B.
Fim do tempo. Vamos corrigir, então, a questão 1b. Qual é o tipo de narrador presente na crônica? Justifique com um trecho do texto. Resposta: narrador onisciente, também chamado de onipresente, isso porque conhece toda a história, os detalhes e os sentimentos, emoções e pensamentos dos personagens. O trecho do texto pode ser: a mãe suspirou fundo. Explicar certas coisas é complicado. Na verdade, ela ficou surpresa até com a pergunta. A maioria dos jovens da idade dele curte filmes de terror. Ela amava desde a adolescência. Até participava de um grupo em um aplicativo de mensagens que compartilhava listas sobre filmes de terror, artistas, datas e curiosidades. Agora vamos para a questão 2. Considere o trecho a seguir. Estamos escrevendo alguns textos dissertativo-argumentativos. Daí eu precisava escrever sobre os avanços da ciência no século XXI. Daí li alguns arquivos, pesquisei na internet e juntei as informações. Daí não deu muito certo. A atividade a ser realizada é: destaque o termo que se repete. Prestem atenção no termo que se repete. Depois explique qual função que ele exerce nas frases. Deixarei para vocês 5 minutos para responder essa questão.
sweet harmony. Someday we'll all be free. Fim do tempo. E a resposta correta para o termo que se destaca é daí. Daí é um termo característico da oralidade e da informalidade e garante a coesão textual ao estabelecer a interligação entre as ideias do texto. Daí, classe gramatical. Contração da preposição. De mais o advérbio aí, sendo assim uma locução adverbial. A separação silábica fica assim, daí-fen-i, daí pode ser sinônimo da palavra. Então, dependendo do contexto, pode também exemplificar um resultado ou uma conclusão. Um exemplo pode ser: abandonou a escola, daí a galera acabou se esquecendo dele. A expressão daí também expressa continuidade em relação a um assunto. Exemplo: e daí, ela não ligou? Por fim, pode ainda fazer referência a lugar. Exemplo: sairemos daí de madrugada. Agora vamos para a questão 3. No trecho destacado, a fala é informal por tratar-se de diálogo entre mãe e filho. Estamos escrevendo alguns textos dissertativo-argumentativos. Daí eu precisava escrever sobre os avanços da ciência no século XXI. Daí li alguns arquivos, pesquisei na internet e juntei as informações. Daí não deu muito certo, ponto. Portanto, sobre este trecho, reescreva-o utilizando conectivos adequados para deixá-lo mais formal, realizando as adaptações necessárias. Uma dica: você deve substituir principalmente o termo daí. Só não esquece de fazer as devidas adaptações. Deixo com vocês 5 minutos para essa atividade. sweet harmony. Someday we'll all be free. Someday
the sweet harmony. Someday we'll all be free. Fim do tempo. Portanto, as possibilidades de resposta são: é possível substituir o primeiro termo, daí pelas expressões, por essa razão, ou, por esse motivo. Poderíamos substituir o segundo termo, daí pelos conectivos. Então, ou, por causa disso. Por fim, substituiríamos o último termo, daí, por alguma das conjunções, mas porém ou todavia. Sendo assim, a resposta correta seria: estamos escrevendo alguns textos dissertativo-argumentativos. Por essa razão, eu precisava escrever sobre os avanços da ciência no século XXI. Então, li alguns arquivos, pesquisei na internet e juntei as informações. Mas não deu muito certo. Sugestão de atividade. Fica a dica: caso você queira melhorar seus conhecimentos sobre o assunto da aula de hoje, tente escrever um texto. Produza uma crônica a partir de uma situação que tenha ocorrido na escola ou na comunidade que você considere interessante para compartilhar com seus colegas. Deixe claro para o leitor o tema, o assunto e o cenário. Deixe clara a situação do cotidiano retratada no seu texto. Deixe claro também o tom do texto e o foco narrativo. Não se esqueça de revisar seu texto antes de compartilhá-lo com a turma. Lembre-se: esta atividade é só uma sugestão para os seus estudos. Se facilitar, você pode começar sua crônica contando uma fofoca. Insira alguns personagens através de diálogos. Utilize alguns recursos de linguagem como exageros e metáforas. Tenham bons estudos. Portanto, o que aprendemos hoje? Lemos uma crônica, retomando algumas características do gênero. Identificamos os usos da variação linguística considerando o nível estilístico pragmático e a dimensão situacional. Sugerimos a produção de uma crônica. Nossas referências bibliográficas. Se quiser, aproveite o restante da aula para começar o seu texto. Bons estudos! One family in the sweet harmony. Someday we'll all be free.
and the sweet harmony.